Arrisque a vida contrabandeando petróleo russo sancionado e descubra que não vai receber no prazo, ou pior, que não vai receber nada. Em setembro, salários atrasados na Rússia somaram cerca de 164 bilhões de rublos, ou 17 milhões de dólares. Isso é mais de 1 bilhão de rublos a mais que no ano passado, quase o triplo de 12 meses atrás. A Rússia certamente está sentindo rapidamente o impacto das sanções atingindo o país, com os Estados Unidos da América agora congelando os ativos do Banco Central russo e o rublo russo está despencando em valor. Grandes empresas industriais russas estão dando licença ou demitindo funcionários com a desaceleração da economia de guerra. A indústria metalúrgica russa enfrenta demissões e redução de jornada devido à queda da demanda e aumento das pressões financeiras. Os trabalhadores russos agora estão indo a extremos inimagináveis apenas para conseguir o dinheiro que já ganharam. Em outubro, mais de 60 trabalhadores de uma grande usina de energia subiram no telhado, ameaçando pular se a administração não pagasse imediatamente o que lhes devia. Imagine estar tão sobrecarregado por meses de luta e fome, a ponto de escolher arriscar a própria vida em vez de continuar sendo ignorado. Até as empresas russas mais bem-sucedidas estão falindo. Orosa, maior produtora mundial de diamantes, inicialmente cortou os salários dos funcionários em 10%. Poucos meses depois, ela encerrou as operações em várias minas. No mês passado, em outubro, toda a tripulação de um petroleiro russo sancionado recusou-se a zarpar. Eles trabalhavam há meses sem receber, até que as autoridades russas precisaram deter o petroleiro em Murmansk. Os 20 tripulantes estavam há mais de 4 meses sem receber, acumulando quase 10 mil dólares em salários atrasados pelo capitão do navio. Esses petroleiros da Frota Fantasma mantiveram sozinhos a economia russa nos últimos 3 anos, transportando petróleo sancionado ilegalmente. Mas, quando quem sustenta a economia nem é alimentado, você percebe que há uma grande crise. Neste vídeo, mostraremos por que fábricas russas estão fechando e milhares de trabalhadores sem receber. A economia de guerra de Putin chega a um ponto de ruptura perigoso. Mas, até onde isso pode piorar? Será que essa crise econômica pode se tornar tão grave a ponto de finalmente forçar Putin a acabar com sua guerra na Ucrânia? Serão os russos comuns que enfrentarão as consequências? Se você pensa que a crise salarial afeta só petróleo, carvão e eletricidade por sanções e ataques de drones, está enganado. Isso é só a ponta do iceberg. O maior atraso salarial é de uma grande empresa de construção de estradas. Eles estão sem pagar 3.600 funcionários desde março, acumulando 608 milhões de rublos, cerca de 8 milhões de dólares, em salários atrasados. Essa empresa responde por mais de 35% dos salários não pagos oficialmente na Rússia. Poderíamos citar várias empresas cujas dívidas salariais somadas superam muitos números oficiais. Putin quer que acreditemos. Por exemplo, um fornecedor de equipamentos industriais na região de Kemerovo deixou seus trabalhadores na mão com 65 milhões de rublos, cerca de 80 mil dólares, em salários não pagos. A empresa de serviços alimentícios Rosevet, em Tula, deve mais de 36 milhões de rublos, cerca de 450 mil dólares, aos funcionários. Segundo os sindicatos russos, a dívida real nacional deve superar 24 bilhões de rublos, o dobro do oficial, e 5 vezes maior que no ano passado. No primeiro ano da guerra, em 2022, muitos russos tiveram aumentos salariais significativos. A falta de mão de obra devido à mobilização e os altos gastos militares fizeram as fábricas de defesa operarem 24 horas e pagarem salários altos para manter as atividades. Soldados e suas famílias receberam grandes pagamentos, e os contratados militares recompensaram generosamente os trabalhadores que atingiram metas de produção difíceis. A renda na Rússia cresceu quase 6% em 2023, superando a inflação após anos. Russos comuns, antes com dificuldades financeiras, de repente tinham mais dinheiro. Regiões mais pobres também tiveram impulso econômico quando fábricas de defesa retomaram atividades com muitos pedidos. O boom foi apenas um pico passageiro. Em meados de 2023, já surgiam rachaduras. As fábricas não conseguiam encontrar trabalhadores suficientes ou sequer a capacidade básica necessária para acompanhar as exigências militares impossíveis do governo. O desemprego caiu para 21%, um recorde histórico. Mas isso não refletia uma economia saudável.
Dezenas de milhares de homens aptos já não integravam mais a força de trabalho regular. Eles eram recrutados para uma guerra na qual muitos nem acreditavam. Enquanto muitos estavam presos fazendo longos turnos extras em fábricas de defesa. Putin se gabou orgulhosamente dessa taxa de desemprego artificialmente baixa como uma prova clara do seu sucesso econômico. Mesmo que seus próprios conselheiros econômicos o alertassem de que a economia da Rússia estava começando a estagnar, a situação estava ficando tão desesperadora que o Banco Central Russo sentiu-se obrigado a intervir. Entre o verão e o outono de 2023, eles aumentaram a taxa básica de juros de 16% para 21%, o nível mais alto em mais de 2 décadas. O objetivo era conter a inflação, aumentando o custo do crédito para desacelerar gastos e esfriar setores da economia. E sim, funcionou, talvez até bem demais. As taxas de inflação começaram a se estabilizar e os preços dos produtos do dia a dia finalmente pararam de subir. Mas as consequências das taxas de juros tão altas foram tão prejudiciais quanto os problemas que buscavam resolver. Empresas que dependiam de empréstimos para operar ou crescer enfrentaram grandes aumentos no custo de suas dívidas. Isso forçou muitas empresas a pararem de contratar, reduzirem a produção, atrasarem salários ou até mesmo fecharem completamente. O crescimento do produto interno bruto, que tinha sido de mais de 43% em 2024, desacelerou para cerca de 0,7% a 1% neste ano. Os grandes aumentos nas taxas de juros fazem com que empresas paguem de 30% a 70% mais em juros mensais. Com poucas opções, as empresas devem escolher entre calote em empréstimos ou atraso de salários. Dar calote não é realmente uma opção, já que isso acabaria com o acesso futuro ao crédito e provavelmente condenaria todo o negócio. Muitas empresas atrasaram salários devido à taxa de juros punitiva de 20% do Banco Central, que sufoca os negócios. Já as sanções internacionais e o desaquecimento da economia global diminuíram bastante a demanda por exportações russas, como aço, carvão e madeira. Até na Rússia, circula bem menos dinheiro. As pessoas ganham menos, muitos perderam o emprego e a maioria não pode comprar como antes. Segundo dados do governo russo, cerca de 1/3 das empresas do país estão deficitárias. Dos 20 principais setores de manufatura, só 4 continuam crescendo, sendo 3 ligados à produção militar e de armamentos. Negócios fora das indústrias de guerra na Rússia estão à beira do colapso ou sobrevivendo com dificuldade. Por isso, até um crescimento de 1% do produto interno bruto provavelmente não é real. Na verdade, 67 das 89 regiões da Rússia já esgotaram seu orçamento anual na primeira metade de 2025. Veja a República de Komi, uma região muito dependente da mineração. No início de 2025, as receitas do imposto de renda caíram quase 54% em relação ao ano anterior. A vizinha Chelyabinsk, um importante polo de aço e manufatura, viu suas receitas caírem em 1/3. Governos locais na Rússia usam o restante do orçamento apenas para pagar trabalhadores essenciais, como professores, médicos e enfermeiros. Em pequenas cidades, centenas de famílias dependem de uma única fábrica ou mina para sobreviver. Mas agora, com tantas dessas empresas fechando, comunidades inteiras correm o risco de perder seu sustento quase da noite para o dia. Veja esta fábrica de compensado no oeste da Sibéria, operada pela Svetsa, uma das maiores empresas russas de produtos de madeira. Com preços em alta e salários parados ou menores, comprar móveis virou prioridade baixa para as pessoas. Naturalmente, a demanda despencou e a fábrica teve que fechar. Da noite para o dia, mais de 300 pessoas perderam seus empregos. A empresa não avisou com antecedência, não apresentou plano imediato para os trabalhadores e ainda devia salários. O carvão já foi a espinha dorsal da economia da Rússia e, depois do petróleo, ainda é. Em 2025, até a indústria do carvão enfrenta dificuldades. Alexander Novak, vice-primeiro-ministro, informou a Putin que ao menos 30 minas de carvão estavam perto da falência. Autoridades de Kuzbass, região com grandes depósitos de carvão, informaram que 18 das 151 minas e jazidas a céu aberto já fecharam este ano. Com a Europa evitando o carvão russo e a China comprando só a preços muito baixos, minas fecham quase todo mês. Até abril de 2025, quase 19 mil trabalhadores do carvão já haviam perdido o emprego.
um número significativo para um setor com cerca de 150 mil funcionários. Para a maioria desses mineiros, não há para onde ir. Só 2.400 conseguiram se transferir para outras minas ou indústrias. O restante está desempregado em cidades onde o carvão era muitas vezes o único emprego. Um desemprego desse nível pode ser um golpe fatal para Putin. Imagine 30 cidades entrando em greve de repente. Como controlar isso? A Rússia ainda sofre com o trauma do desemprego dos anos 1990. Após o colapso da União Soviética, salários atrasados e greves eram comuns. Em 1998, mineiros de carvão bloquearam a ferrovia transiberiana por meses sem salário. Vladimir Putin assumiu prometendo acabar com essas humilhações. Para seu mérito, ele fez isso em grande parte. No boom do petróleo dos anos 2000, o governo quitou dívidas salariais e pensões. Receber o pagamento em dia voltou a ser algo normal. É por isso que a reviravolta repentina de hoje causa tanto choque. Uma geração inteira de russos cresceu sob a estabilidade de Putin, com salários confiáveis, apenas para ver essa segurança desaparecer da noite para o dia. Desta vez, não são só mineiros ou operários. Professores, enfermeiros e servidores públicos de várias regiões relataram atrasos salariais. De ferrovias e automóveis a metais, carvão, diamante e cimento. Grandes empresas industriais russas preferem colocar funcionários em meio período a demiti-los. A maior montadora de carros da Rússia, Otvovas, com cerca de 40 mil funcionários, reduziu a semana de trabalho para 4 dias em setembro para cortar custos, reduzindo salários em 20%. Can-Oz e a fábrica de automóveis Gorky repetiram a ação no verão. Para as empresas, um operário de montagem de carros exige meses de treinamento. Substituir um engenheiro de mineração ou veterano siderúrgico é ainda mais difícil. Assim, as empresas evitam perder capital humano que podem precisar depois, esperando o fim da guerra antes de quebrarem. A Ferrovias Russas, estatal com cerca de 70 mil funcionários, pediu que trabalhadores tirassem dias extras de folga não remunerada todo mês para reduzir custos. Claramente, essas indústrias não estão evitando demissões por bondade. Elas sofrem pressão política de Putin e social dos trabalhadores. Mas às vezes, nem mesmo fazer greve é uma opção. No começo da guerra, mais de 1.000 trabalhadores migrantes da Ásia Central em Moscou fizeram greve após 4 meses sem salário. O Crocus Group, gigante da construção de um oligarca, reagiu ordenando que as forças de segurança disparassem para dispersar o protesto. Lembre-se, isso foi em fevereiro de 2023. Um ano após o início da guerra, trabalhadores já estavam há 4 meses sem salário na cidade mais rica da Rússia. Se as coisas já eram tão absurdas naquela época, imagine como a situação deve estar desesperadora em toda a Rússia agora. Durante toda essa crise econômica, a China tem apunhalado a Rússia pelas costas para obter lucro próprio. Esse relacionamento com a China ajudou a Rússia. Mas quase todo mês, Xi Jinping pressiona Putin por acordos mais vantajosos. A China paga o mínimo pelas importações russas, como gás, carvão, aço e urânio. E, ao mesmo tempo, inunda o mercado russo com produtos baratos, levando negócios locais à falência e preparando o terreno para que empresas chinesas dominem e formem monopólios após a guerra. Apesar de todos esses problemas, a indústria parecia invencível. Era o último lugar onde alguém esperava ver palavras como cortes no orçamento. Fábricas de armas e fornecedores militares sustentam a economia de guerra da Rússia, com gastos militares chegando a 30% do orçamento nacional. Em agosto de 2025, os salários dos trabalhadores das fábricas de armas caíram 10% pela primeira vez desde o início da guerra. Simplesmente porque até mesmo os planos de defesa haviam chegado ao seu limite. O vice-ministro da Indústria, Vasily Osmykov, reconheceu que a economia atingiu um ponto em que aumentar a mão de obra não resolvia mais o problema. Em 2023, as fábricas de munições já haviam atingido o limite máximo de turnos e pessoal. Simplesmente não havia mais espaço para expandir. Fora da fabricação de drones, impulsionada pela guerra, empresas de defesa não precisam mais dar grandes aumentos para atrair trabalhadores qualificados. Mas cortar gastos na defesa terá consequências graves. E há muito pouco que o governo russo possa fazer para conter isso sem arriscar um sério tumulto. Gerir quedas nas indústrias civis sempre foi historicamente mais fácil.
Durante a crise de 2008-2009, Moscou investiu em montadoras e ferrovias russas para evitar demissões em massa. Durante a Covid-19 e com as sanções de 2023, as autoridades mandaram as fábricas manterem os trabalhadores. Mesmo que isso implicasse pagar funcionários ociosos só para controlar o desemprego. Mas essas medidas são paliativos temporários, não soluções duradouras. Elas ganham tempo, mas não resolvem a questão principal. O motivo do problema salarial iniciado em 2024 e que só piora. Resolver isso está longe de ser fácil. No setor de defesa, contratos costumam ser de longo prazo e valer milhões de dólares. Quando o governo reduz pedidos de defesa, toda a cadeia de fornecedores, de siderúrgicas a fabricantes de eletrônicos, sente o impacto rapidamente. Essas empresas não conseguem mudar rapidamente para outros produtos ou mercados. Elas investiram muito em equipamentos, treinamento e fábricas voltadas à produção de defesa. Os gastos com defesa também impulsionam o desenvolvimento tecnológico e a inovação, essenciais para manter a competitividade militar da Rússia. Antes da guerra, a Rússia era um dos 2 maiores exportadores de armas do mundo. Entre 2019 e 2023, ela respondeu por 11% das exportações globais de armas. Quando a guerra acabar, a Rússia deve voltar a exportar armas, como faz com o petróleo. É difícil imaginar quem compraria essas armas, já que tem tido desempenho ruim no campo de batalha. Então, quanto mais tempo a economia de guerra da Rússia continuar drenando recursos de todas as outras áreas, pior será a estagnação. A Rússia já usou boa parte de suas reservas de emergência para financiar a guerra e manter indústrias essenciais. Só nos primeiros 6 meses de 2025, o Kremlin gastou impressionantes 85 trilhões de rublos, cerca de 100 bilhões de dólares em defesa. Se os salários continuam caindo mesmo com tanto gasto, sinceramente, é difícil imaginar o que salvaria a indústria de defesa da Rússia agora. Enquanto isso, o valor do rublo continua caindo, tornando todos os problemas que mencionamos e centenas de outros muito piores. Talvez o maior problema agora seja que regiões da Rússia também cortam pagamentos aos soldados contratados. Em Tardistão, os pagamentos caíram de 31 milhões para 80 mil rublos, uma redução de quase 75%. Mariel, Chuvashia, Belgorod e Nizhny Novgorod viram a mesma coisa. Alguns chegando a pagar apenas 50 mil rublos. Imagine arriscar sua vida com uma chance de 5-1 por apenas cerca de 6 mil dólares. As coisas pioraram. E não é difícil ver por que a economia está desmoronando a cada semana. Por enquanto, o Kremlin pode maquiar os números, talvez por alguns meses, ou até mesmo por um ano. E os russos comuns podem apertar os dentes e seguir em frente. Quanto mais a guerra se prolonga e o governo retira recursos da economia, mais ouviremos sobre salários não pagos, salários atrasados, fábricas reduzindo a semana para 4 dias e famílias pulando refeições enquanto aguardam solução dos pagamentos. Cada caso prejudica a economia russa. Então, será que o regime de Putin consegue continuar lutando a guerra e manter a estabilidade econômica em casa? Ou será que, em algum momento, algo vai ter que ceder? O Kremlin tem buscado proteger a população do impacto econômico direto da guerra, ou ao menos adiá-lo. Eles inundaram a economia com dinheiro em 2022 e 2023. Mobilizaram soldados das áreas mais pobres e distantes para não desagradar Moscou e São Petersburgo, reprimindo a dissidência com força. Durante muito tempo, muitos russos viveram como se a operação militar especial não afetasse seu cotidiano. Mas isso está mudando. Não é possível manter uma economia em guerra constante sem chegar a um ponto de ruptura. E esse ponto de ruptura são os cidadãos russos. Alguns ameaçam tirar a própria vida ou passar fome apenas para receber salários devidos. Eles viram fábricas fecharem com cadeados e minas serem inundadas, percebendo que ninguém ajudaria. Esses não são protestos políticos de ativistas sobre democracia ou política externa, mas explosões de raiva pela sobrevivência. Nenhuma propaganda pode explicar isso. Quem trabalha 12 horas por dia e não consegue alimentar a família não vai se preocupar com a OTAN ou desnazificação. Se isso persistir por mais meses, Putin pode enfrentar uma raiva que nem seu sistema repressivo conterá. Ainda não chegou a esse ponto, mas está chegando bem perto. Mas, ao mesmo tempo, também é possível, talvez até provável, que os russos comuns sejam deixados para sofrer enquanto a guerra continua.
Putin sabe desviar a culpa e reprimir dissidências. A mídia estatal pode desviar a raiva do público para autoridades locais ou chefes de empresas, chamando-os de corruptos ou incompetentes, sem admitir problemas sistêmicos. Já vimos promotores focarem investigações em gerentes de fábricas por salários não pagos, como se fossem poucos chefes corruptos, e não o próprio sistema. O Kremlin pode buscar mais bodes expiatórios, sacrificando oligarcas ou governadores regionais para acalmar o público e manter a máquina de guerra ativa. Como resultado, a taxa de pobreza, que Putin trabalhou para reduzir nos anos 2000, provavelmente está aumentando novamente, embora as estatísticas oficiais nunca admitam isso. O governo deve insistir em soluções paliativas. Podemos ter mais injeções emergenciais de dinheiro em fábricas para pagar salários atrasados. Quando há protestos, aumentam as ordens para transferir trabalhadores para meio período, evitando demissões. E a propaganda reforça que as dificuldades são temporárias ou exageradas pelos inimigos da Rússia. Putin pode anunciar medidas de alívio, como liberar fundos para salários atrasados ou ordenar aumento no setor público para mostrar que se importa. No momento, essas medidas só ganham tempo, sem consertar o que já desmorona. Obrigado por assistir.